Antes de sua rebelião, Lúcifer foi um elevado e exaltado anjo de luz. Depois do amado Filho de Deus, ele era o mais honrado e respeitado dentre todos os seres celestiais. Ele era um querubim da guarda do Senhor. O seu semblante resplandecia mais que o sol ao meio-dia. A sua testa era alta e larga, demonstrando assim grande sabedoria e intelecto. Ele era perfeito em tudo. Lúcifer tinha o privilégio de estar sempre ao lado do próprio Deus. A luz que o Criador emanava pousava diretamente sobre ele, fazendo com que sua presença se destacasse entre os demais anjos. Cristo, o amado Filho de Deus, era o comandante das hostes angelicais. Ele estava com Deus e era um com ele, mesmo antes da criação de Lúcifer e todos os anjos. Como foi falado, Lúcifer, depois de Cristo, era o mais honrado e respeitado dentre todos os seres celestiais. Mas ele não estava totalmente satisfeito. Invejou Cristo e usurpou o seu posto de comandante das hostes angelicais. Ele pretendia tomar o posto que pertencia unicamente a Cristo. O grande Criador convocou à sua presença todos os exércitos celestiais. Cristo, o Filho amado, estava assentado no trono. Todos os seres angelicais estavam na presença do Senhor, inclusive o próprio Lúcifer. Na presença de todos, o Senhor deu toda a autoridade ao seu amado Filho, e disse que Cristo deveria ser considerado um com ele. A palavra do Filho valeria a palavra do Pai. Então todos os seres angelicais se curvaram diante do trono. Lúcifer travava uma batalha no seu coração. Ele estava enciumado de Jesus. Quando os anjos curvaram-se perante Cristo, reconhecendo sua majestade e poder, curvou-se com eles. Mas no seu íntimo, estava cheio de rancor e insatisfação. Jesus Cristo participava diretamente no conselho especial de Deus, na consideração dos seus projetos. Lúcifer não tinha permissão para participar no conselho. Ele se questionou o motivo de Cristo participar dos planos de Deus, e ele não. Lúcifer sabia que tinha grande prestígio entre os demais anjos. Depois de Cristo ele era o anjo mais exaltado. Mas ainda assim não estava conformado. Por causa da sua formosura e resplendor, teve a ousadia estar acima de Deus. Ele convocou alguns dentre os anjos e os fez saber do seu desagrado. Disse-lhes que o governo do Criador era arbitrário e opressivo, e que eles estavam privados de sua liberdade. Os anjos haviam sido criados cheios de amor e bondade. Cada um possuía o seu caráter e sua personalidade. Entre eles havia paz e perfeita harmonia. Eles amavam ao seu Criador e se deleitavam em realizar a sua vontade. No entanto, tudo começava a mudar por causa daquele que um dia foi o querubim ungido da guarda do Senhor. Quando Lúcifer mostrou o seu desagrado, houve controvérsia entre eles. Alguns dentre esses anjos não concordaram com o Lúcifer. Alertaram-no do seu erro, e disseram que o fato de haver Cristo recebido honras especiais por parte do Pai não diminuiria a sua honra. Os anjos leais ao governo do Criador disseram ao Lúcifer que antes que todos eles fossem criados, Cristo estava com Deus desde o princípio. Lúcifer recusou-se a ouvi-los e disse que jamais se curvaria diante do Filho de Deus. Deus sabe do fim desde o princípio. Antes da criação dos anjos, ele sabia de uma possível rebelião. Na sua infinita sabedoria, não agiu de imediato, permitiu que as coisas se desenvolvessem por si próprias. Ele não planejou tais incidentes, mas na sua infinita sabedoria, previu tais acontecimentos. Lúcifer ganhou alguns simpatizantes dentre os anjos. Com grande astúcia e engano, espalhou a discórdia e descontentamento entre os anjos. Como uma maçã podre,
dentro da caixa, espalhou as suas artimanhas, contaminando as criações de Deus. O Senhor não o expulsou imediatamente do céu. Tal ação só traria discórdia e dúvidas entre os anjos. Se Deus o tivesse aniquilado, alguns dentre os anjos não demonstrariam a sua verdadeira natureza. Foi permitido ao Lúcifer levar em frente os seus planos. Deveria receber mais tempo para o pleno desenvolvimento da sua obra. Vezes sem conta, os anjos leais tentaram dissuadi-lo dos maus caminhos, mas ele não lhes dava ouvidos. O Senhor estava a par de tudo o que estava a acontecer e decidiu tomar uma providência. Todos os seres angélicos foram convocados na presença do Altíssimo, para que cada caso fosse imediatamente decidido. Diante de todos os anjos, Lúcifer deixou claro o seu desagrado ao governo do Criador. Disse-lhes que o Senhor o privou de conhecer e fazer parte do Conselho Celeste. O Criador disse-lhe que somente ao seu filho revelaria os seus propósitos, e que ele, Lúcifer, permanecesse na sua lei de amor. Você imagina como seria o trânsito se não existissem regras de conduta? Pois bem, esse era o caminho que Lúcifer trilhava até aquele momento, quando Deus formou os anjos, deu-lhes o dom do livre-arbítrio. Eles tinham o direito de tomar as próprias decisões. Lúcifer estava a tomar uma decisão que mais tarde viria a selar o seu futuro para sempre. Ele conseguiu reunir grande quantidade de anjos à sua causa. Com voz de ousadia, dirigiu-se ao Senhor com estas palavras: Esses estão comigo, tu os expulsarás também, deixando um grande vazio no céu? Lúcifer rebelou-se contra o Filho de Deus e disse que jamais se curvaria diante dele. A história conta que houve batalha no último lugar em que se poderia imaginar. Cristo, o Filho de Deus, entrou em ação. Como comandante, ele foi indicado para acabar com a rebelião. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Lúcifer, o anjo de luz, passou a se chamar Satanás. Satanás e os seus anjos ficaram surpresos com os efeitos de sua rebelião. Depois de serem lançados por terra, tudo parecia modificado. Os rostos que antes irradiavam felicidade e harmonia, agora demonstravam terror e desespero. Entre os anjos caídos havia sempre discórdias e conflitos. Só de contemplar o resultado de sua revolta, Satanás estremecia e temia o seu futuro. Se gostou, deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.